Direto agora então à Delegacia Geral de Polícia Civil lá em Jacarecica, onde está Italino nesse momento, agora com a coletiva surpresa trazida agora com detalhes da operação Lavagem Paulista. Mais detalhes a partir de agora ao vivo com a Italino Marques. Vamos ouvir. Temos equipes que foram deslocadas. Oi, Wilson. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, nós falamos direto aqui da Delegacia Geral da Polícia Civil em Jacarecica. Neste momento, a entrevista coletiva está em andamento. Você acompanha aí o pronunciamento do delegado da Polícia Civil, doutor Thales Araújo, que está acompanhado também do delegado-geral da instituição, doutor Gustavo Xavier. Vamos acompanhar, o que dizem as autoridades policiais sobre essa operação que terminou com 6 pessoas presas, a grande maioria no estado de São Paulo, no município de Embu das Artes. Vamos acompanhar. Em Santa Catarina é importante ressaltar que o apartamento que eles deixaram em fuga era um apartamento que foi de difícil acesso, tinha uma porta blindada. Tamanho é o poder aquisitivo que foi preciso o arrombamento pelo Corpo de Bombeiros. Lá foram apreendidos aí entre 200 e 400 mil, pelo menos, reais de artigos de luxo. Roupas de grife, sapatos, bolsas, talões de cheque, computadores e arquivos digitais. Um outro detalhe da periculosidade, da amplitude da organização é que eles estavam em Balneário Camboriú, mas haviam fugido de lá há pelo menos 20, 30 dias, dirigido a São Paulo, porque ele estava sendo investigado por envolvimento em um homicídio em Balneário, onde o empresário foi morto com ao menos 18 disparos. E o carro utilizado era um carro de mesmo modelo, mesma marca, de um dos que foi apreendido com ele em São Paulo. Então, para se ver que hoje ele pode estar operando em lavagem de capitais, mas ele ainda se envolve com tráfico, com crime de homicídio e crimes diversos. Em Alagoas foi preso por contador. Em Alagoas foi preso o responsável pela emissão e pela criação e fechamento das empresas de fachada deles, mais 3 pessoas que movimentaram dinheiro para a conta dele e da mulher dele, os operadores do esquema. Pessoas cujo patrimônio declarado, patrimônio lícito, não confere com a quantidade movimentada no período. Estamos falando aí de pessoas cuja renda declarada não chega a um salário mínimo, mas movimentaram no período de 6 meses R$200 mil. Com características, transferência com características de tentativa de ocultação de origem de dinheiro ilícito. Delegado, foram presas quantas pessoas? Especificamente em Maceió, mas os 2 alvos principais em São Paulo. Delegados, doutor Thales, doutor Gustavo, entramos ao vivo agora para o Fique Alerta da TV Pajuçara. Queria que o doutor Gustavo, por favor, fizesse aquela introdução falando sobre essa operação, como que os senhores chegaram até esse grupo. É um grupo, eles atuavam junto ou de forma individual? E foi uma investigação muito longa, É um trabalho coordenado pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, e que houve a participação também da Polícia Civil do Estado de São Paulo e da Polícia Civil de Santa Catarina. E é um grupo criminoso que tinha uma grande movimentação financeira. E como objetivo principal da Polícia Civil é asfixiar, descapitalizar essa organização, nós precisamos de um período de pouco mais de 1 ano de investigação até que chegasse o momento oportuno para a deflagração dessa grande operação, que visou realmente combater essa organização criminosa. Prendemos as lideranças no estado de São Paulo, que já estavam foragidas pela prática de um homicídio. Foi morto um empresário em Balneário Camboriú com mais 18 disparos de arma de fogo, inclusive com a utilização de fuzil. E após esse crime, ele saiu da região do estado de Santa Catarina e foi se homiziar, se esconder no estado de São Paulo. E além das prisões, 6 pessoas, 2 em São Paulo, 4 aqui em Alagoas. Uma delas seria o contador dessa organização criminosa, alguns laranjas também, que não tinham uma estrutura, não tinham uma condição salarial que justificasse uma movimentação bancária à altura, que foi analisada tecnicamente pela nossa diretoria de inteligência. E após esse trabalho, essa primeira fase da operação, que nós reputamos como um trabalho de excelência,
para a segurança pública. A inteligência se debruçará, fará também uma análise técnico-científica no material apreendido, avaliará também os artigos de luxo, os veículos apreendidos e, com certeza, nós faremos um trabalho futuro também com tamanha relevância para a nossa segurança pública e para o estado de Alagoas. O Gordo, ele vai ser trazido para Alagoas para responder aqui, os crimes aqui. Ele tem mandado lá em São Paulo também. Como é que vai ser? Já faremos tratativas com a segurança pública, com o Poder Judiciário, para que haja o recambiamento, porque é interesse do estado de Alagoas que esse indivíduo venha para cá e aqui ele seja responsabilizado pelo Poder Judiciário. Delegado, o senhor falou em homicídios, senhores, né? Mas principalmente se tratava de lavagem de dinheiro. Como que na prática ela acontecia? Esse dinheiro vinha de onde? Vamos só para esclarecer aqui, né? Nossa investigação ela trata de lavagem de dinheiro e formação da organização criminosa, né? Por coincidência, o nosso investigado, ele se envolveu nesse homicídio em Santa Catarina. Então veio a calhar, né, que na deflagração da nossa operação, nós auxiliamos Santa Catarina em cumprir o mandado de prisão deles em São Paulo. E aí, o que foi investigado, o que foi aferido, foi que, além de ter empresas de fachada sem ter lastro para isso, empresa de fachada, né, no nome do Ricardo e da esposa dele, né, que aí passaram por vários ramos, desde veículos até restaurantes, e depois transformaram numa factory. Da factory já virou uma imobiliária para compra e venda de apartamentos, que é uma manobra muito utilizada pelo crime organizado hoje para lavar dinheiro, né? Os demais alvos são pessoas que têm todas ligação com o crime organizado, né? E sem ligação aparente, sem lastro para isso, ou seja, sem renda declarada, sem patrimônio lícito, movimentavam quantias muito além de sua capacidade. É um exemplo que eu dou. É uma pessoa que tinha renda declarada de R$1.000, um benefício social, um salário mínimo, movimentou num prazo de 6 meses 200 mil. Outro indivíduo que vive do benefício do INSS, na teoria, há 8 anos, movimentou no período de 6 meses 60 mil. E não é só movimentar. Essa movimentação que a gente está falando é uma movimentação direcionada exclusivamente aí para os dois principais cabeças, para o Ricardo e para a mulher dele. Então, é aí que a gente vê as manobras, né? E assim, 200 mil em 7 depósitos diferentes, em locais diferentes, né? Enfim, vários traços que indicam a gente, né, que está sendo operada uma lavagem de dinheiro ali. O Gordo, ele respondia a crimes, ele já tirou cadeia aqui ou é o portador? Não, o Gordo ele é egresso do sistema prisional de Alagoas. Embora ele seja paulista, ele já ficou preso aqui, certo? Cumpriu pelo menos 8 anos de prisão aqui, se eu não me engano, pelo crime de tráfico, mas ele tinha progredido de regime. Então, ele estava em regime aberto, certo? E aí foi para Balneário. Delegado, a gente não acompanhou aqui ao vivo no Fique Alerta o momento em que os senhores falaram da atuação desse grupo aqui em Alagoas. Eles foram presos em São Paulo, houve esse crime em Santa Catarina, mas qual a ligação deles com o nosso estado? Ele, né, já cumpriu, né, prisão aqui no estado de Alagoas, né? Ficou, se eu não me engano, pelo menos 8 anos preso até a progressão dele, e ele era sintonia geral da região nordeste de uma determinada facção criminosa. Então, é como se fosse um alto cargo. Ele era quem determinava, dava as determinações aqui em Alagoas e região. Ele já veio para Alagoas através dessa ligação com o pessoal. Possivelmente. Aqui já foi? Só fazer uma pergunta. Chama mais a atenção. Só começar uma pergunta para a gente ouvir. Tá. Foi a questão da parte do volume de dinheiro ou como eles agiam, né, fazendo essa lavagem? Olha, o que mais chama atenção, na verdade, é o conjunto. O volume de dinheiro movimentado no tempo, você avaliar que junto com esse volume você não tem um lastro, você não tem um histórico de patrimônio que ele tenha construído, fora a ligação dele com o crime, né? E a questão de vários depósitos
de contas de laranja que não tem uma explicação lógica, tanto é que as pessoas foram ouvidas, todas negam que tivessem feito esses depósitos, né? E todas essas pessoas que foram presas, elas têm alguma ligação com o crime, né? Então, assim, por exemplo, uma das pessoas presas é a mulher, esposa de um dos maiores procurados, né, aqui do estado de Alagoas, que é o chamado Balotelli, foi preso inclusive por uma ação da equipe de inteligência meses atrás, já fazia parte dessa operação. Wilson, eu vou te devolver. Ele era um indivíduo Daqui traficante. a pouquinho, você me chama novamente aqui direto da Delegacia Geral, porque a gente tem um outro assunto muito importante para abordar também, sobre uma operação deflagrada também pela Polícia Civil, que combateu uma equipe, um grupo criminoso que atuava como Tribunal do Crime aqui no nosso estado. Então, daqui a pouquinho, coisa de 30 segundos, um minutinho, já pode chamar, que a gente vai falar sobre esse assunto também, Wilson, aqui direto da Delegacia Geral da Polícia Civil. Continua também a própria Polícia Civil, após uma grande investigação, descobriu também um Tribunal do Crime aqui em Alagoas. Até o momento, 3 suspeitos foram presos e a investigação continua para descobrir a participação de outras pessoas. Italine Marques vai voltar agora ao vivo, falando sobre essa situação e o que é que a polícia passou de detalhes, como e onde funciona esse Tribunal do Crime. Italine, é você. Como é organizado? Exato, Wilson. A coletiva de imprensa está em andamento agora. Você acompanha, quem está falando ao vivo é o delegado Flávio Dutra. Ele que é coordenador da Delegacia de Homicídios da 6ª Região, mas ele também está acompanhado do delegado-geral da Polícia Civil, doutor Gustavo Xavier, e também do delegado Sidney Tenório, que coordena a Diretoria de Polícia Judiciária 1, respondendo por Maceió e região metropolitana. A coletiva iniciou agorinha, Wilson, e a gente vai acompanhar. Eles são tão assim fora da lei que eles se gabavam daquele vídeo ali. Se você vê, ele pede para filmar que não perca nenhuma cena dali da execução da jovem, e que ali ela foi executada por, como o doutor Xavier falou, por ter infringido a norma, que seria o quê? Segundo eles, ela teria entregue o companheiro dela para a polícia, que acabou tendo uma resistência e veio a óbito durante o confronto, né? Então, assim, foi bem chocante para nós ali a situação. E eles agiram por conta própria, né? Fizeram justiçamento. Exatamente. A jovem foi, inclusive, de boa vontade até o local onde houve a execução. No carro tinham 5 pessoas e essa jovem. E quando eles mudaram o rumo para onde eles iam, que eles diziam que iam para uma festa, e entraram no matagal, no canavial, onde o corpo dela foi encontrado. E lá mesmo, eles botaram a jovem de joelhos e fizeram um interrogatório deles. E nesse interrogatório, ela afirmava que não tinha entregue o companheiro dela. E, em determinado momento, os 2 homens começam a efetuar disparos de arma de fogo. E depois, num segundo vídeo, eles colocam e incentivam uma outra jovem que estava com eles a realizar disparos contra a jovem que já estava lá deitada sem nenhuma reação. Sobre esse vídeo, vai ser a principal prova? Sim, durante a investigação é bem robusta. Estamos fazendo essa investigação há um bom tempo acerca da associação criminosa, né, por questão de tráfico de droga e vários outros homicídios. Mas em relação ao Tribunal do Júri em si, eles também confessaram o crime, né? E deram todos os detalhamentos, inclusive nos forneceram a qualificação dos outros 2 que participaram. Um já estamos com mandado em aberto e o outro vamos tomar as providências para poder logo tomá-lo para a justiça. Nesse sentido, os aparelhos telefônicos deles serão também periciados? Exatamente. Eles, durante o interrogatório, eles autorizaram e mostraram fotos, mostraram tudo que pudesse dali aquela linha de investigação nossa e também para a identificação dos outros 2 elementos. Delegado, quem era o Quiterinho? O que é que ele fazia nessa organização? Então, o Quiterinho seria o parceiro da jovem que foi morta. E esse Quiterinho, ele era suspeito de vários outros homicídios ali na cidade de Campo Alegre. Inclusive, as investigações dessa associação criminosa se iniciaram por ele. E como infelizmente ele entrou em resistência com a polícia militar,
acabou vindo a óbito, o que atrapalhou um pouco a nossa investigação, mas ele acabou sendo ali um pivô do acontecido desse tribunal do crime. Esse suposto tribunal, ele pode ter determinado a execução de outras pessoas? Acreditamos que sim, pela frieza e pela metodologia deles, até assim, quando fomos buscar o corpo, eles já sabiam certamente onde seria aquele local ali. Então, assim, possa ser que durante ali outras investigações a gente consiga achar mais algum corpo por lá. Mas eles são ligados a quê? O que é que move essa organização criminosa? Tráfico de drogas. Durante as investigações, nós vimos que eles são faccionados, né? Então eles fazem parte de facção? Eles são faccionados e os homicídios que eles cometem é porque pessoas que estão traficando no local onde não é permitido para eles. Então, essas pessoas infringem as regras ilegais dele lá e eles acabam executando ali as pessoas que estão fazendo a traficância ilegal. Quais são os próximos passos dessa operação? Então, o interessante agora é já estamos com os outros 2 qualificados. E então logo a gente consiga prendê-los, interrogá-los e encaminhar ao judiciário. Delegado, se a gente entrou ao vivo agora há pouco, no Fique Alerta aqui da TV Pajuçara, como que esse grupo atuava, quantas pessoas foram presas? A gente estava batendo um papo antes e o senhor falou para mim que de julho para cá foram 4 homicídios em Campo Alegre, Palmeira dos Índios e Roteiro. Mas no total esse grupo estaria envolvido em quantos crimes mais ou menos? Então, o que a gente pode dizer que realmente, com certeza, pelo menos esses 4. Mas podemos também ter uma atuação dele interestadual, porque temos algumas notícias do veículo clonado na cidade de Aracaju e vamos tentar entrar em contato com as outras polícias civis dos outros estados para poder ter um detalhamento maior se há algum registro desse veículo andando ali cometendo crimes, né, nessas outras cidades. Foram quantas pessoas presas? 3 pessoas, 2 mulheres e um homem. E sobre esses assassinatos, eles eram cometidos com muita crueldade, né? Uma das pessoas que sofreu uma tentativa de homicídio, o senhor estava falando para mim que estava gestante, perdeu o bebê. Num outro caso, houve um atentado onde várias pessoas foram alvejadas, 4 no total, se eu não me engano. Então, assim, era de forma muito fria, né? Exatamente, é como falamos, né? Eles agiam de uma maneira muito fria. A vida para eles não tinha nenhum valor. Eles chegavam, inclusive, nesse primeiro atentado, onde 4 pessoas foram atingidas, tinha um bebê de 3, 4 meses que poderia ter sido atingida se não fosse a mãe que entrou na frente, e a mãe acabou sofrendo um disparo. E nesse segundo caso, uma gestante de 7 meses. Com certeza eles viram que ela estava gestante e atiraram contra ela, o que acabou vindo ao aborto e a genitora acabou sobrevivendo. A polícia acredita que outras pessoas possam participar desse grupo, que estejam aí à solta? Vocês estão monitorando ainda? Sim, além desses 2, ainda estamos procurando outros que participaram do crime de Palmeira dos Índios. Mas ainda temos que primeiro prender o líder, né, como nós falamos, para depois poder esclarecer mais esses fatos. Então, quantos crimes? É isso, Wilson. A coletiva segue em andamento aqui na Delegacia Geral da Polícia Civil, mas deu para a gente perceber, né, o quão violento esse grupo era e articulado também, né? Porque, só para você ter uma ideia, que a polícia tem conhecimento, pelo menos 4 homicídios registrados de julho para cá. Pouquíssimo tempo de intervalo, né? E a polícia segue aí monitorando e investigando toda essa história. Eu volto ao estúdio com você, Wilson. Muito bem, Italine, muito obrigado, Italine. Depois até, Italine, tenta ver com os delegados ali, doutor Cida Tenório, né, o doutor Gustavo Xavier, que é o delegado-geral da Polícia Civil, e também o doutor Flávio Dutra, que é o delegado que falou agora por último, saber o seguinte, esses vídeos que eram, inclusive, no momento das execuções, eram enviados para quem? E outra coisa, esse líder está preso ou está fora do Estado? Está foragido do Estado? Está dentro do Estado? Para a gente saber depois, você pode nos atualizar e a gente vai trazer aqui para a nossa grande audiência. Obrigado, Italine. Italine, volta. Muitas operações, muita luta, inclusive, da polícia para cada vez mais sufocar o grande câncer, né, do século XXI, que é o tráfico de drogas, que é o grande fomentador. Vai voltar então, ótimo. Italine Marques volta agora ao vivo na Velocidade da Notícia para trazer informações sobre essas arguições, essas perguntas que eu deixei aqui no ar para a gente saber a partir de agora. Italine Marques, é você, pois não?
Wilson, você me fez trazer o delegado de volta para a cadeira, ele já estava indo embora. Mas, enfim, já está aqui posicionado o doutor Gustavo Xavier, que é delegado-geral da Polícia Civil. Doutor, vou repassar para o senhor a pergunta que o Wilson Júnior fez lá do estúdio. Ele perguntou sobre esses vídeos, para quem eles eram enviados, como que funcionava essa dinâmica, esses vídeos que, no fim das contas, acabaram sendo provas para a polícia chegar até esse grupo criminoso e autuá-los, né? O Tribunal do Crime, ele é atuação apartada do Estado, apartada também do Poder Judiciário, da Justiça como um todo, né? Então são criminosos que têm regras próprias, penalidades próprias, que chegam até a tirar a vida de pessoas, né? Eles agem contrariamente ao nosso bem jurídico de maior importância, que é a vida. Então não é uma prática tão incomum, tá? Vez ou outra a polícia se depara com esse tipo de imagem, de vídeo, né, em que as vítimas ali, que também têm uma ligação com o crime, elas são rendidas pelas lideranças e lá recebem a sentença, que chega a sentença até a morte dessas pessoas. E quando nos deparamos, quando nós temos essas imagens, elas são trabalhadas, analisadas, e por isso a 6ª Delegacia Regional, que funciona em São Miguel dos Campos, fez esse trabalho, mais um grande trabalho de excelência, né? Na data de hoje, prendendo essas pessoas e tentando amenizar, né, e coibir, reprimir, enquanto polícia judiciária, a prática de crimes com tamanha crueldade. Delegado, ao que se sabe, todos esses homicídios, essas vítimas, já eram pessoas que tinham esse perfil de envolvimento com a criminalidade, com o tráfico, alguma certa ligação com aquele grupo, mesmo que seja de rivalidade? É bem provável, né? Inclusive, eles matam, né, utilizando-se do Tribunal do Crime, pessoas que fazem a parte da organização criminosa, entendeu? Inclusive, essa moça que infelizmente veio a óbito, ela era a companheira de um criminoso que já tinha entrado em confronto com a polícia militar e veio a óbito na região de Campo Alegre. Diante desse fato, né, chegou às lideranças do crime que essa moça teria entregado o próprio companheiro e, por isso, o crime decidiu pela aplicação da pena máxima, que na ocasião foi a morte, né? Retiraram a vida dessa moça com tamanha crueldade, com tamanha frieza. E a polícia está diligente, né, a toda a segurança pública, mas nós vamos fazer sim outras fases dessa operação. Temos outros elementos, esse aqui é um trabalho que está se iniciando apenas. E, delegado, esse tipo de comportamento, ele tem muito a ver com facções? O senhor estava falando que é muito comum, assim, que é mais comum do que se pensa. Aqui no nosso estado, ele tem essa ligação com facções? A polícia tem um monitoramento disso? Inclusive, a maior parte desse tipo de crime, de vídeo produzido, ele tem relação com facção criminosa, porque eles têm regras próprias, tá? Evitam, quando ele faz isso, ele não quer que esse vídeo chegue à polícia. Chegou porque nós tivemos a notícia, trabalhamos os elementos de informação e depois disso conseguimos deflagrar a operação para colocá-los à disposição do Poder Judiciário. Mas eles fazem para provar ali com a morte, tirando a vida das pessoas, eles produzem esses vídeos para mostrar para o próprio crime, não é para a sociedade, não é para a polícia. Nós conseguimos essa apreensão depois de um trabalho muito bem realizado pela Delegacia de Homicídio, que hoje funciona em todo o estado de Alagoas. Nós criamos essa diretoria com o objetivo de proteger o nosso bem jurídico de maior relevância, que é a vida. Então, em todo o estado, em todo o interior e região metropolitana, existem delegados e policiais, agentes e escrivães que estão lidando, coibindo esse tipo de atuação. E o objetivo de toda a segurança pública é reduzir a criminalidade, sobretudo as mortes violentas intencionais. Obrigada, viu, delegado? Doutor Gustavo Xavier é sempre muito gentil com a gente. Wilson, ele já estava indo embora, você me fez trazer ele aqui de volta para a mesa. Wilson, de volta com você, tá? No estúdio.